eu vou tentar, digamos, colocar, da mesma maneira que eu entrei para estudar sobre aborto, Isabela, Fernanda, muitos de nós estamos juntos nessa causa, cada um teve um modo de chegar nisso. Eu acho que é importante entender, porque eu fico sempre imaginando você que está ouvindo, entra aqui, começa a ver documentação e de repente precisa pegar uma perspectiva da realidade disso daqui. Veja, há 15 anos atrás, quando eu ouvi falar de aborto, eu falo assim, alguém é favorável a isso? Deve ser alguma pessoa passando algum problema, alguma mulher e tal. Deve me passar pela cabeça. Não imaginava que por trás da questão do aborto houvesse uma estrutura muito bem organizada, com fases, com objetivos, com toda uma estrutura para realmente chegar a isso. As minhas perguntas eram justamente tentar entender por que se fazer isso, onde quer se chegar com essa temática do aborto. Será que aquilo que aparece na televisão, numa novela, numa propaganda, alguma coisa que se fala do aborto, isso tem alguma estrutura por trás? Porque assim, se acontece um caso que a gente ouve falar de uma mulher que morreu numa clínica e tal, é um caso aqui, ou um outro ali, tudo bem. Mas quando você começa a perceber que estão falando de aborto na Alemanha, na Itália, na Espanha, Estados Unidos, Argentina, em tudo quanto é lugar, olha, eu não sei se pararam para pensar nisso, mas pelo menos há 15 anos atrás, quando eu pensei sobre a questão do aborto, o que me vinha na cabeça era o seguinte, se é um único caso, ok. Agora, se está todo mundo falando disso, isso aqui não é porque é vontade natural, alguém tem que estar impulsionando, não existe isso. Você vê uma bola rolando, ela não rola por si mesma. Alguém chutou, ela tem um motor ali dentro dela. Não tem sentido isso. Então, quando você começa a buscar sobre o assunto, aí você vai começar a encontrar material. Porque as entidades que promovem aborto, eles publicam seus materiais, seus relatórios. Então, lógico, muitos estão em inglês, estão em espanhol, estão em outras línguas também, mas eles publicam. Então, as fontes que nós usamos não são fontes produzidas por nós. Nem precisa fazer esforço para fazer isso. Eles produzem os materiais. Basta que você possa juntá-los e mostrar para as pessoas. O que eu vou fazer aqui, o que nós queríamos fazer, inclusive, eu acho que a Fernanda tem feito isso também, se o tempo é mais longo, a gente vai poder mostrar toda essa estrutura. Então, eu vou tentar mostrar um caminho para você buscar, porque em 30 minutos não será possível. É impossível fazer isso. Então, basicamente, tendo um quadro assim para você enxergar. Quando se resolve entrar na causa abortista, isso é mais ou menos 1923, 1930, mas é só em 52, como foi mostrado aqui, que é constituído o Conselho Populacional, é que eles vão entrar, e nós vamos colocar assim para vocês enxergarem, colocar em palavras simples. O investimento vai na indústria farmacêutica, produção na área da saúde, por isso planejamento familiar, com a questão de dispositivos anticoncepcionais. Então, toda a parte para poder controlar a população, ela é área da saúde, especialmente indústria farmacêutica. Aqui é o caminho para tentar mexer com a população. Primeira vez que um remédio é feito, que não para devolver a saúde de uma pessoa, para controlar um ciclo e tal. Porém, de 52 anos, anos 90, por mais iniciativas que foram feitas e muito dinheiro implementado, se percebeu que era insuficiente para poder, de fato, mudar e chegar realmente a diminuir a população no mundo. Então, quando eles constroem uma nova perspectiva, que são os direitos sexuais e reprodutivos, que é produzido por uma mente brilhante, é brilhante, apesar de por um aborto, né, de uma senhora chamada Adrienne Germain. Essa senhora teve um grande professor sociólogo, que é Kingsley Davis. Ele escreveu um livro que, digamos, vai basear essa ideia de fazer com que tem que mexer com o desejo de ter filhos, com a questão da família. Ela vai, então, fazer com que entidades comprem essa ideia, especialmente no caso da Fundação Rockefeller. A Ford é quem produz um documento, esse documento que fundamenta os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, e ali, então, é uma nova agenda abortista. Veja, de controle populacional da terminologia aborto, eles percebiam que eles precisavam dar uma guinada também. Não é só estrutura e financiamento, a questão é linguagem. Então, aborto, controle populacional, pegava muito mal, se linkava a ideias nazistas, extermínio de pessoas. Tá? Então, direitos sexuais e reprodutivos da mulher.
esta frase igual a aborto é a mesma coisa. Então, ali se coloca uma nova perspectiva de tentar falar da mulher. É a mesma época que, logo depois, dentro da ONU, a ONU, então, não é que ela assume aquilo, é que a ONU foi pressionada por ONGs, então a ONU coloca como causa também a mesma coisa que a Adrienne Germain na IWHC, na Fundação Ford, na Fundação Rockefeller, MacArthur e muitas outras estão focadas através dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Muito bem. Ali, então, nós tínhamos indústria farmacêutica. Um pouquinho antes dos anos 90, o segundo pilar da cultura da morte, da questão do aborto, é entrar no lobby político. Então nós vamos ter nos Estados Unidos, na mesma ali década e tal, o que é a aprovação do aborto nos Estados Unidos, através, obviamente, ali do Supremo Tribunal. Mas é nessa época, então, que não acontece só nos Estados Unidos. Em muitos lugares estão tentando a pressão pelo legislativo, a pressão política, o lobby político. A terceira grande estrutura, o terceiro grande pilar é mexer com a área da mídia, porque ela pode mexer de fato com o desejo das pessoas. Aqui eu não vou provar como é que se faz isso, não há tempo. Mas há um investimento grandioso para poder mexer com mídia e mexer com as pessoas, com família, com mulher, com maternidade. Depois disso, que é a minha fase que eu preciso mostrar para vocês, precisava só trazer até aqui, é mostrar que era insuficiente trabalhar em planejamento familiar, construção de anticoncepcionais, na área da saúde, tentar mexer com mídia. Então eles começam a perceber, pelos estudos, que em 52 eles tinham já agências de estudos demográficos, eles começam a perceber que tinham que mudar para realmente chegar àquilo que a ONU fala que é população zero, ou seja, que não haja nascimentos. Existe um documento da ONU que fala sobre isso. É só jogar no Google, você vai encontrar um documento da ONU falando população zero. Ou seja, o desejo de chegar a isso. Então eles constroem um modo de tentar legalizar o aborto que não dependa da população, que não dependa de passar por Congresso Nacional, Legislativo. Por quê? Porque ali o que acontece é que eles começaram a perceber que a América Latina, assim eles dizem, é muito conservadora e ela se opõe à legalização do aborto. Então, nós temos que impor. Nós vamos fazer isso por duas linhas de trabalho, executivo e judiciário. Tá? Então, a história que eu vou contar para vocês é, ou seja, o executivo e o judiciário. Porque aquela primeira fase de implantação do aborto, não é que ela deixou de existir, não é que eles tentam através do legislativo. Mas o problema é que nos países em que a população é muito contrária ao aborto, eles já perceberam que esse não é o caminho, que é impossível de ser feito desse modo. Então, a história que agora realmente entro nela, ela passa por um documento, inclusive foi produzido, está na internet, eu vou dar aqui para vocês, em maio de 2012. Em maio de 2012, acontece em Londres um grande encontro internacional das grandes fundações. Entre elas, a que entra com o maior financiamento do aborto da história da implementação do aborto no mundo, que é a Fundação Bill e Melinda Gates. O casal Bill Gates, né, são os maiores financiadores do aborto na atualidade. As pessoas talvez nem conheçam isso. Pensam, olha, Bill Gates? Sim. É só entrar na fundação, que é o nome do casal, né, o Bill e a Melinda Gates. Eles, junto com a Fundação Ford, MacArthur, Rockefeller, todos eles entram para financiar o aborto com algumas, digamos, algumas ideias. Né? A ideia, então, ali é o executivo, através das normas técnicas. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ou seja, ali ninguém votou para entrar alguém no Ministério da Saúde. Então, a formação não só dos profissionais que já tinham passado por digamos, algum treinamento para realizar o aborto. A questão realmente é através de protocolos, através de portarias, enfim, o executivo que seria usado para implantar o aborto no Brasil, no nosso caso aqui. Então esse documento é produzido dessa grande reunião e ele então era desconhecido. Quem nos ajudou muitíssimo foi o senhor Elvésio Magalhães, que era então em junho, ele era o secretário de Atenção à Saúde à Mulher. E ele veio ao público nos jornais, saiu em vários jornais do Brasil, e queria se ampliar a norma técnica do aborto. Então isso gerou um alarme em todo mundo, falando, nossa, como assim? Por que vai fazer isso? Né? Eles tinham um período preconizado e de repente queriam ampliar.
E nesse pacote de ampliar, eles lançaram uma proposta que para nós parecia, para o Brasil, digamos, revolucionária, mas ela realmente já vinha de outros países, implantado no Uruguai. Era uma agendazinha. A agenda deles era a seguinte, porque ela foi anunciada assim publicamente, saiu no jornal brasiliense, em vários jornais de várias cidades e estados. Falava o seguinte, que informar a mulher sobre o aborto não é realizar o aborto, é um direito da mulher ser informada. E como eles iam fazer isso? Eles vão fazer, então, através da produção de cartilhas para serem distribuídas às mulheres sobre como fazer o aborto em casa. Em conjunto, que as farmácias populares, porque em cada cidade pelo menos teria que ter uma farmácia, tem uma farmácia conveniada para distribuir um fármaco abortivo, segundo o pilar deles. O terceiro era os espaços, né, para poder realizar esses abortos. Não adianta provocar em casa, porque depois precisa ser finalizado no sistema, enfim, de saúde. Então aqui a palavrinha aborto seguro começa a aparecer. E ninguém sabia, ou seja, o Brasil não sabia, não sei quem estudava a respeito disso, que havia um consórcio latino-americano sobre o aborto inseguro, assim chamado, né, por essas mesmas entidades, onde elas mesmas aparecem para todo mundo falando, olha, as mulheres estão morrendo em clínicas clandestinas. Você acha bom isso? Não, eu acho que não. Você é insensível. Você nem é homem. Imagina se fosse na tua casa, fosse assim. Então, com todo modo de falar, tem mulheres morrendo. Então, nós precisamos então usar do aparelho público para terminar o aborto, que não interessa se foi provocado ou não e tudo mais, tal, mas precisa fazer ali. Então, essa iniciativa foi apresentada. O que ocorre na mesma época? Isso é junho de 2012, tá? Aqui no Brasil. Então, 27 deputados federais fazem o seguinte, um requerimento de informação pedindo ao ministro da Saúde, na época, que ele esclarecesse o assunto. O ministro é obrigado, porque o Congresso Nacional, então, ao fazer isso, né, tem o direito de fazê-lo, o ministro tinha que responder. Se ele não respondesse, ele incorria em crime de responsabilidade, podendo, então, sofrer a pena de ser retirado do seu cargo. Então, ele tinha 30 dias para responder isso. Os requerimentos estão na internet, vou mostrar para vocês aqui, está no site da Câmara até hoje, né, os números e tudo mais, você pode ver o conteúdo. Veja, o que era esse requerimento? Os deputados, então, formularam vários questionamentos para o ministro responder. O ministro, então, na época, respondeu de forma incompleta. Um novo relatório. Respondeu novamente de forma incompleta. E assim foram umas 7 vezes, até que você tem, então, no site da Câmara, um dossiê de mais de 500 páginas sobre a implementação do aborto no Brasil. Então, qual é a estrutura que tem por trás disso daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma folhinha só, retirada do site da Câmara, em que vocês vão poder ver o que o Ministério da Saúde, então, tem a ver com a questão do aborto, quais as entidades que estão ligadas, algumas das, porque eles não citam todas, dessa estratégia de aprovar o aborto pelo Executivo. Então, perfeito, muito obrigado. Primeiro, deixa eu só ver o cabeçalho lá para todo mundo ver o nome lá em cima. Então, isso aqui, tirado do site, né, o emblema deles e tal, com a assinatura dos secretários e tal, na época do Ministério da Saúde, sobre os 5 contratos do aborto no Brasil, que foram feitos a partir de 2009. 2009, 2 em 2010, 2011 e 2012. Então, os contratos lavrados entre o governo, o Ministério da Saúde e várias entidades. A principal, a Fundação Oswaldo Cruz, que aqui vai aparecer. Sobe então para mim um pouquinho. Então, olha, aqui está a descrição do objeto deles. Ou seja, aqui está o grupo de estudos sobre o aborto no Brasil. Então, quando você olha isso, é um grupo de estudos. Então, você imagina que só estudem sobre a problemática do aborto, você não imagina quem sejam eles, o que eles estão fazendo. Isso aqui é um documento oficial do Ministério da Saúde, produzido e entregue no Congresso Nacional. E, na verdade, o Congresso Nacional deveria fazer alguma coisa, porque isso aqui é a comprovação de um crime. E aqui tem todos os detalhes, por exemplo, das viagens dos funcionários do Ministério da Saúde para eventos relacionados ao aborto em vários países, de como distribuir fármaco abortivo dentro do país, toda uma estratégia de implementação do aborto no Brasil. Então vamos lá, sobe, deixa aqui nessa altura para mim esse objetivo geral específico, aqui. Então vamos ver o que tem como objetivo geral e específico o grupo de estudos do aborto que está dentro do Ministério da Saúde, ou seja, que faz parte deles. Objetivo geral, despenalizar o aborto no Brasil. Tá? Então não vai estudar nada.
Se for estudar, é para despenalizar. Agora, regulamentar o atendimento às mulheres que desejam ou necessitam interromper a gravidez. Olha que interessante o objetivo específico, né, do GE. Agora é muito importante entender isso aqui, não é tão difícil. Capilarizar e amadurecer a discussão sobre o aborto na sociedade civil. Utilizar a mídia escrita e televisiva para essa discussão e introduzir o tema em universidades, escolas, grupos estudantis, entidades de classe. Discutir as dificuldades para a implantação de serviços de aborto legal no Brasil, estabelecer estratégias para vencê-las. Então, o GEA trabalha especificamente, nós vamos legalizar o aborto, e como vamos fazer isso? Vamos capilarizar. Nós vamos falar de aborto em todas essas áreas, não de forma natural. Não é que a pessoa que está no programa pensou no aborto, na questão da mulher. Não, porque há financiamento por trás disso. Agora a parte importante. Sobe esse trechinho e põe daqui. Instituições envolvidas. Aqui para aqui. Como está gravando, eu gosto que grave, porque é importante falar desse modo. Não tem como falar de forma suave sobre essas coisas, né? Instituições envolvidas para a implementação do aborto no Brasil. Ministério da Saúde, ONGs, que nesse relatório não tinha dito. Depois ele entregou todas as ONGs que estão tentando legalizar o aborto no Brasil. A UNE, olha só, o que a UNE tem a ver com isso? Universidades, né? Aqui é Sistema Brasileiro de Pesquisa Científica, se não me engano, alguma coisa assim, o SBPC. Supremo Tribunal Federal. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, o Supremo Tribunal agora vai analisar a questão do aborto. Não vai analisar nada. Nunca vão analisar nada. Eles estão envolvidos com a implementação do aborto no Brasil. Isso aqui é documento do Ministério da Saúde, né? Fundação Oswaldo Cruz, que lavrou os contratos, e a Instituto Fernando Figueiras, né? Esses aqui, algumas das entidades. Os relatórios são recheados de provas em relação àqueles que estão tentando implantar o aborto no Brasil. Agora, deixa eu só olhar. Pode me falar o tempo, que eu preciso correr algumas coisas? Quanto tempo eu ainda tenho? Perfeito. Então, feche isso aqui para mim. Pode fechar o documento. Enquanto você vai fechando, eu vou contando aqui. Então, esse aqui é um documento GEA 1. São todos os contratos de aborto no Brasil. No governo Lula, mas a história é longa no Brasil, né? Por exemplo, Carmen Barroso, esposa do Fernando Henrique Cardoso, nos anos 80, estava à frente de cuidar da verba de 36 milhões de dólares da Fundação MacArthur por ajudar a implementar o aborto no Brasil, e aí dali vão aparecer muitas ONGs, Católicas pelo Direito de Decidir, Curumim, CEFEM, uma lista enorme de entidades que trabalham de aborto e que ficam aparecendo nas mídias, por aí. Aí você fica pensando, olha, deve ser uma mulher que passou por aborto, ou se importou com a mulher. Não, recebe dinheiro. É isso, elas trabalham, aquela ONG tem repasse financeiro internacional e está trabalhando por aborto. Pode ser que alguém entrou ali e está pensando que está salvando vidas da mulher, alguma coisa assim. Mas aquela ideia de aborto seguro para combater o aborto inseguro, que é essa ideia de, puxa, a mulher está morrendo em clínica clandestina, isso aqui é só uma questão de linguagem. Né, que vinha num pacote chamado redução de danos. Da mesma maneira que eles fazem com as seringas em relação à questão de drogas, estão falando que também se você fizesse aquele aparato de apresentar cartilha, informar a mulher e tudo mais e tal, resumindo a história, isso daqui era uma política de redução de danos. Ou saúde possível, ou seja, ajudar a mulher a ter a saúde possível. Então eles dizem que, por exemplo, a mulher não pode ser submetida a uma tortura psicológica. E dali, então, tem toda uma linha de pensamento, como, por exemplo, chamado estupro conjugal, em que não há, de fato, um estupro. Mas aquele dia, estou dizendo o que está nos documentos, tá? Ninguém se assuste com isso. É uma maneira só de conseguir sensibilizar a sociedade para poder implantar o aborto, tá? Então vinha aquela ideia de Adrienne Germain, que era, olha, a mulher não está psicologicamente pronta para ter um bebê, mas esteve com seu marido, acabou engravidando e que ela tem o direito de chegar no serviço público e falar, olha, eu não fui estuprada, mas só que eu não estou preparada para ter um bebê. Por favor, senhora, vamos lá, vamos resolver o seu problema agora. Tirar essa verruga e tal. Alguém pode achar isso absurdo. Isso está nos documentos, isso está aprovado. E no Brasil, isso veio através de uma lei chamada Cavalo de Troia, que valeria a pena a gente discorrer sobre ela, mas não dá. Muito bem. Coloca para mim, cadê? Quero mostrar rapidamente o seguinte, por causa do tempo, né? Esse videozinho eu não vou comentar agora, vou só abrir ele. Isso aqui
um vídeo de um diretor de um hospital no Piauí. Só para poder ver como uma ONG é suave com o diretor. Vamos falar agora sobre o aborto legal. Nós vamos querer saber por que o Piauí ainda é o único estado do Nordeste que não dá condições à sua rede pública de hospitais, a rede estadual de hospitais, de fazer esse aborto naqueles casos em que a lei prevê que ele pode ser feito. Você que está em casa pode participar através do telefone 2107-3027. Nós estamos recebendo aqui o diretor da maternidade Evangelina Rosa, Francisco Passos, e a pesquisadora, ativista dos direitos da mulher, posso chamar assim, né, Dulce? Claro. Dulce Silva. E a Dulce já nos informou que existe uma ação desde 2007 para obrigar o Estado do Piauí a cumprir a legislação, ou seja, dar condições aos médicos, aos hospitais, de realizar esse aborto nos casos em que forem aqueles previstos pela lei. E essa ação nunca houve um andamento dessa ação. Qual é a posição hoje dos grupos de defesa da mulher em relação ao fato do Piauí não estar inserido nessa legislação? Ou de fato, né? Porque de direito está. A posição do movimento de mulheres, e aí eu quero fazer o registro que hoje eu sou diretora estadual de política para as mulheres, então da Coordenadoria de Direitos Humanos. Então hoje eu respondo inclusive pela a implantação de políticas públicas para as mulheres. Então desse lugar eu já falo que também já é uma demanda da própria diretoria de mulheres, né, atendendo a toda essa reivindicação dos movimentos de mulheres, que não é só do Piauí, mas é nacional, da gente insistir de que esse serviço ele seja aqui instalado conforme é previsto. O doutor Passos, ele está aqui, ele inclusive, eu acho que ele pode até esclarecer melhor, porque ele fez parte, ou faz parte ainda desse grupo, dessa comissão, que estava estudando essa implantação desse serviço de aborto legal. Então, só para dizer que até então, a gente não tem, né, a diretoria, né, o movimento de mulheres, e as próprias entidades, que a Marinalva já se colocou, como o Grupo Matizes e a Católica pelo Direito de Decidir, como autoras da ação. Então, a gente não tem uma resposta oficial do Estado como se encontra esse processo de implantação do serviço. Então, eu gostaria que você perguntasse para ele, que eu acho que ele tem melhor. O que acontece hoje se uma mulher for estuprada, ficar grávida e procurar a maternidade evangélica? Então, não daria para mostrar o vídeo inteiro, ele é sensacional, deixei gravado aqui, qualquer um de vocês pode ter acesso. Não está mais na internet porque foi um tiro no pé, né? Porque eles achavam que ia ser sensacional o programa, que ajudava, mas não ajudou. Prejudicou muitíssimo o trabalho deles. Tem esse e um outro também. O parlatório pode republicar o vídeo. Perfeito. Nossa, seria maravilhoso, né, colocar isso no ar. Veja bem, aqui é muito interessante ver que a pessoa, na verdade, não foi nem apresentada, ela não tem um currículo. Então ela mesma faz isso, ela se apresenta para todo mundo. Ela começa a falar, porque eu represento a mulher feminista, não sei o que, tal, né, para poder falar com um médico. Coloca ele dentro, porque ele também esteve junto, não sei se vocês, né, perceberam isso, estava junto, preparando lá com a gente de como o serviço de aborto legal e tal, pressionando. Ela cita quais entidades, ela fala várias entidades também, que representam a mulher. Qual, eu não sei, só o grupo delas, da ONG financiada delas, que vive só para isso, né? E elas pensam que elas enganam todas as pessoas. Se eu tivesse um programa desse, eu falaria assim, por favor, me dá a lista das mulheres que assinam tua entidade, tua associação, eu tenho da minha, né? Vocês são desconhecidas, vocês são um grupinho pressionando os órgãos públicos. Chega lá, direitos católicos para decidir. Aí o médico aqui vai responder o quê? Não, nós fazemos o aborto. Só que o detalhe muito interessante é que ele fala, mas o que ela quer é que a gente faça a mulher fazer, porque a gente oferece para ela. Ele vai falar tudo o que eles fazem no hospital para fazer com que a mulher faça o aborto. A gente oferece, eu dou meu celular, eu abro todas as situações, para ligar em qualquer hora. Enfim, ela coloca todos os serviços que uma mulher grávida não tem, tá? E queira ter seu bebê, não recebe. Mas ela, se quer fazer o aborto, recebe. Só que ele fala, mas no entanto, ele coloca os dados todos, não querem fazer. E o que a gente pode fazer com isso? Ele está mostrando que, apesar dele até tentar, né,
Fala, olha, existe objeção de consciência de um médico e tudo mais, mas ele fala, na eventualidade de um médico não querer, a gente contrata um. Na eventualidade de ele também não querer, a gente vai contratando até um que vai fazer. Então, eles colocaram estrutura para isso, são pressionados, o executivo é super pressionado para implantar o aborto no Brasil. Mas, como eles sabem que mesmo assim, talvez seja insuficiente, qual é o caminho final para se implantar o aborto em um país? É o judiciário. Porque eles se acham deuses, né, maiores que qualquer outra pessoa. Estou usando termos do próprio ministro Gilmar Mendes, que ele falou depois de ali ele recebe, ou seja, é juiz do Supremo Tribunal, não devo mais nada a ninguém. Está num vídeo lá de falando isso. Enfim, ele chegou lá e falou, não devo mais nada a ninguém, faço o que eu quiser. Né? Esse é o problema, porque como se sabe disso, eu esqueci de pedir para passar um vídeo aqui, um vídeo aí de mais ou menos uns 2 anos atrás, tal, um procurador aí também, que estava falando, olha, gente, Congresso Nacional não é o caminho estratégico para aprovar o aborto. O caminho é o Supremo Tribunal. Hã? Isso, exatamente esse senhor, esse procurador que eu estou falando. Tem um vídeo, ou seja, foi gravado o evento e ele falando isso. Este é o caminho. A estrutura, para ir finalizando, a estrutura do aborto, ela não é um caso específico de uma mulher. As abortistas, as feministas, as pessoas que trabalham para o aborto, elas estão se lascando para a mulher. Não estão nem aí com as mulheres. Eu poderia provar isso enormemente para vocês. O caso de Alagoinhas, das 2 meninas estupradas e tudo mais, a menina engravidou e que depois a Oncuruminha ajudou a fazer o aborto, o pai discordava, aí sequestraram a menina. Foi todo um caso. Eu acho, não sei se lembram disso, porque não sei se ele é cardeal, né? Nossa, ele foi assim destruído. Nós acompanhamos o caso de perto. Ele cuidou muitíssimo, tentou ajudar de todas as maneiras, né? E aí depois ele deu uma entrevista longa. Pegaram a única frase dele falando de excomunhão. Ele estava explicando a excomunhão, não estava falando tá excomungada, não sei o que tal. Estava explicando, né? Pegaram isso e aí destruíram a imagem do arcebispo, que não estava fazendo nada do que estavam falando. A gente acompanhou o caso de perto. Não é simplesmente uma defesa de uma pessoa, é a realidade disso. Mas tem um documento que prova isso, tudo como foi feito. De como a assistente social ficou falando, não, mas a senhora tem que fazer o aborto, é um absurdo deixar sua filha nessa situação e tal. Então é para entender que toda a estratégia, ela passa por uma questão de linguagem. A linguagem é muito importante para a causa abortista, para sensibilizar ou dessensibilizar e conseguir entrar ao aborto. As causas não me cabe aqui, pelo tempo, falar. O que eu gostaria só de mostrar, eu acho que deve ter uns 2 minutos. Tá, ok. Rapidamente, abre para mim aquele vídeo que está lá, Fogo Cruzado. Eu vou deixar ele também aqui, que foi feito na... não sei se era na Bandeirantes, me esqueci agora, mas está lá em cima. Perfeito. Elas foram Preste atenção. no terror do estupro. Com muita dignidade e coragem, elas aceitaram contar a sua história. Nós vamos começar com Gilvanete Diniz, de 28 anos, que está em Brasília. Há 2 anos ela foi violentada e engravidou. Chegou a ir a um hospital que faz aborto legal, mas desistiu. E decidiu ter a criança. Boa noite, Gilvanete. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Gilvanete, por que você decidiu ter um filho? Porque a criança é importante à vida. Se uma árvore, um cachorro, tem direito à vida, por que não o ser humano, principalmente um inocente? Uma coisa de esperança, para viver. Agora, mas você pretende contar essa história, essa sua decisão de primeiro tentar e depois de decidir ter um filho, você pretende contar essa história ao seu filho? Com certeza, pretendo sim. Quando ele crescer, eu pretendo contar para ele. Obrigado, Gilvanete. Agora nós vamos ver um outro caso de estupro, foi o de Joana Lima, em São Paulo. Aos 38 anos, ela foi violentada sob a mira do revólver de um homem que tinha idade para ser seu filho. 3 meses depois, descobriu que estava grávida. Procurou o serviço de aborto legal do hospital e fez o aborto. Joana, mãe de 2 filhos, tem hoje 43 anos. É com ela que eu vou conversar agora. Boa noite, Joana. Muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Joana, por que você não quis ter um filho? Porque não era um filho. Era uma coisa que estava dentro de mim. Essas coisas não é chamada de filho. É uma bola de neve.
você não sentia como sendo um filho? Não, lógico que não. Filho se faz com amor, não acima de um revólver. Como é que você soube que poderia fazer o aborto dentro da lei, em um hospital que opera dentro da lei? Como é que você recebeu essa informação? Na delegacia das mulheres. E você teria em alguma hipótese feito o aborto clandestino, Joana? Logicamente que sim, de qualquer forma eu faria. Você não aceitaria conviver com o produto daquela união que você rejeitava totalmente? Não, lógico que não. Não é uma união. Foi uma violência. E você se sente de alguma forma culpada por não ter tido aquele filho? Não, lógico que não. Eu me sinto aliviada. Eu estou viva. Muito obrigado, Joana. Um drama semelhante ao de Joana foi o que viveu a Guinalva Murico. Para finalizar, então, o vídeo vai ficar à disposição. O vídeo é muito interessante, porque vai ter uma terceira mulher, vai ter uma discussão sobre o assunto e tal. Então, quando você vê esse programa, você vê, olha, o editor, não sei quem lá, se interessou pela causa e resolveu fazer um programa. Ah, é diferente agora que eu conheço o contrato do GEA e vejo capilarizar a discussão através de mídia televisiva e escrita. Isso aqui é um modo de entender o por trás do programa que a gente está olhando e a gente consegue perceber isso quando você vai entendendo a documentação, a linguagem deles, que é interessante. No primeiro caso, a moça tinha sido estuprada 1 ano atrás e teve o filho. Essa aqui já tinha passado 5 anos, gente. 5 anos. Ela não teve e a outra teve. Está super bem aqui. Tinha acabado de passar por estupro e ter o seu filho. A terceira, também num outro caso, também não, teve o seu filho também. Agora, eles tiraram esse programa do ar, a gente que fez o favor de continuar noticiando, por isso que a gente salvou o vídeo para mostrar para as pessoas, porque eles sabem que isso aqui foi um tiro no pé. Primeiro porque mostra o jornalista, o âncora, o que ele vai fazendo para encerrar aqui. Você vê que ele vai... Onde você teve informação? Olha, é uma maneira de informar o povo, entendeu? Onde você teve informação? Você teria feito nessas situações? Coloca uma palavrinha-chave aqui. Você se sentir culpada porque todas as ONGs ficam falando a culpa disso é justamente a Igreja Católica, é todos aqueles religiosos que ficam culpando, falando assim, você não pode, porque é pecado, é do mal, e não sei o que, tudo mais, então não faça aborto. Mas a gente precisa mudar isso daqui. Então eles colocam essas causas. A linguagem usada pelo âncora é esta, né? É de justamente tentar sensibilizar. A prova disso é que tem uma deputada ali tentando no Congresso Nacional aprovar um projeto na época que ela está no programa debatendo com um padre sobre essa questão. Mas o que eles não discutem é que, por exemplo, no caso daquela mulher de 5 anos atrás estuprada e fez o aborto, os índices nos Estados Unidos, por exemplo, o maior índice de suicídio nos Estados Unidos é de mulheres que fizeram aborto. E isso não se mostra. Né? O maior índice de suicídio nos Estados Unidos é mulheres que provocaram o próprio aborto. Então as mulheres estão aqui, eu te ajudo a fazer o aborto, depois você se vira. Cadê as ONGs para cuidar das mulheres? Cadê a ONG para poder ajudar a mulher em todos os efeitos síndrome pós-aborto? Não tem, não está se importando com mulher. Isso é uma causa mentirosa, falaciosa. Minha última palavra é, só para ficar para vocês depois e quem está aqui na internet, sobre o maio eu não vou ler nada, só para apresentar o documento. Para quem quiser mais informação, então deveria ler o relatório RIS, Estratégia for Direitos Reprodutivos de 1990, e também o relatório da Fundação MacArthur. Aqui só abre para o pessoal poder ver, eu já terminei, só quero mostrar, ajudar você a estudar. Né? Ou seja, quem está vendo na internet, quem está vendo aqui, eu estou interessado a ver, não, maio, isso. Isso aqui, você vai subindo na página, só para poder mostrar, tudo isso aqui é um documento, tá bom? Aqui assim, ó, as 3 estratégias de aborto, de como implementar o aborto no mundo, tal. Nova política do governo brasileiro. Pode ir subindo, pode ir indo, eu vou mandar onde você para. Vai, pode ir, continua, vai um pouco mais. Só para a gente terminar aqui, vai um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aqui, abaixa isso aqui, deixa eu ver se passou. Não, pode ir, perdão. Aqui, isso, vai subindo bem, para por aqui em cima, aqui, mais um pouco, aqui, ó. Então, quem quiser tomar nota ou tirar tal, isso aqui está na internet, são documentos produzidos, estratégia da Fundação Ford dos anos 90, esse também é um relatório da Fundação MacArthur, fundação que destinado ao Brasil para financiar o aborto no país, é a Fundação MacArthur, é uma das fundações
que a Ford conseguiu cooptar através do seu trabalho dos anos 90. Então, termino aqui, nesse panorama muito rápido, nessa grande pincelada, depois à disposição para outros questionamentos e para, quem sabe, ajudar a direcionar um estudo sobre o assunto. É importante para a gente poder ajudar não é só as mulheres, a gente entender que as estruturas estão aparelhadas para legalizar o aborto. Tá bom? Então, um abraço e muito obrigado. Obrigado, Felipe.